Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvesce Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 7 de janeiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e lhe disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma comida." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes?" E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. A palavra de hoje nos mostra a multiplicação dos pães. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Aí começa tudo, na compaixão. Jesus viu aquele povo que o procurava e lhe doeu o coração ao ver o povo tão necessitado, tão fragilizado. E para uma pessoa do interior, como Jesus, dava pena ver um rebanho sem pastor. As ovelhas se dispersam, os carneirinhos viram presas fáceis para as feras e os ladrões. Não tem quem os guie a um bom pasto. E olha que Jesus estava levando os discípulos para um lugar afastado, para eles descansarem um pouco, pois estavam voltando muito cansados de uma missão. E diante daquela cena, ovelhas sem pastor, eles se esqueceram que estavam cansados e Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas, diz o Evangelho. Mas o que será que Jesus ensinou para aquela gente? Podemos imaginar, pois o que ele disse ao povo certamente é o que está no Evangelho. Jesus explicava, contando parábolas, como Deus ama os seus filhos, como fica feliz quando um filho ou uma filha escolhe o bom caminho, como o pai cuida dos passarinhos e das plantas, e mais ainda, cuida de cada filho, de cada filha. E ainda, como são felizes aqueles que Deus ama. E Deus preza, antes de tudo, os mais pobres e os mais sofridos. Aí, Jesus lhes falava do reino de Deus. Esse mundo fica melhor se Deus for obedecido como um bom pai, que é. E se cada filho for fraterno e bom com o seu irmão,
com a sua irmã. Quanta coisa Jesus tinha para dizer àquele povo maltratado pela violência, sem esperança. E eles riam com as histórias de Jesus. Imagine o filho que ia, mas não foi. Mas que malandro, hein? E a festa que o pai fez para receber o filho que saiu de casa. Oh, festão bom! Mas aquelas moças que foram para o casamento e esqueceram o óleo, que povo sem juízo! Gente, olha a hora! Quem falou, olha a hora? Os discípulos. Já está ficando tarde. Isso aqui é um lugar deserto e esse povo precisa voltar para casa. Já está todo mundo com cara de fome? Tenha paciência, Jesus. A conversa está muito boa, mas está na hora de mandar o povo embora. Mandar o povo embora? Como assim? Sem comer nada? Vocês providenciam alguma coisa? E aí a coisa esquentou, né? Nós? A gente providenciar? Aí eles foram bem pragmáticos, como muitos administradores de hoje. Gastar dinheiro para alimentar essa gente? Não tem dinheiro que chegue. Mande esse povo embora enquanto há tempo. Eles se viram por aí. Olha a mentalidade deles. Gastar dinheiro, despedir, mandar embora, não se sentir responsável por ninguém. Jesus com toda aquela compaixão e os discípulos assim. Que cabeça, não? E Jesus acalmou o grupo. Peraí, o que vocês têm aí para comer? Vão ver. 5 pães e 2 peixes? Tragam para cá. Aí Jesus mandou todo mundo se sentar, formaram grandes grupos, pegou aqueles poucos pães e peixes, deu graças a Deus, fez a oração da bênção dos alimentos, partiu. Preste atenção a esse partiu. Repartiu, né? Ele ia dando os pedaços aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Depois dividiu também os peixes. E o resultado você já sabe. E até a sobra recolhida foi grandiosa. Olha a mentalidade de Jesus. Alimentar, pôr em comum, partilhar, repartir, dividir. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Antes de tudo, a compaixão. Isto é a evangelização. Jesus deixou de lado o descanso, as obrigações e dedicou-se a ensinar muitas coisas ao povo. A evangelização é o anúncio do amor do Pai pelo seu povo, que nos mandou Jesus como pastor e salvador. A evangelização nasce da compaixão e gera compaixão, caridade, amor ao próximo, amor a Deus. Então, antes de tudo, a compaixão. Era tarde, o lugar deserto, o povo faminto. Jesus envolveu os discípulos numa linda celebração. Pode ver que todos os detalhes lembram
a última ceia, como se fosse uma preparação para a Santa Missa. A celebração nasce da compaixão de Deus pelo seu povo e da nossa compaixão pelo próximo. E a compaixão gera solidariedade, caridade e novas relações. Então, que nós possamos também ter compaixão dos irmãos, principalmente daqueles que mais necessitam, que mais sofrem